Uma marca que faturou mais de 26 milhões de euros em 2023. Isso em reais dá 1.170 milhões de reais. Que começou com um investimento pequeno, de apenas 600 euros. E por incrível que pareça, os fundadores, quando fundaram a marca, tinham apenas 19 e 20 anos. Hoje eles têm 23 e 24. E conquistaram tudo isso, se você fez as contas, em apenas 4 anos. Hoje eu vou analisar com vocês aqui a estratégia de conteúdo de redes sociais que a marca Nude Project usa, que foi um fator extremamente importante para eles conquistarem tudo que eles conquistaram nos últimos anos e com certeza ainda vão conquistar, porque eles estão só começando claramente. E antes da gente começar, nada mais justo do que eu vestir aqui uma camisa da Nude Project. Ó. Não é o meu estilo mais predominante, mas para esse vídeo, acho que vale a pena. Vamos lá então. Antes de entrar dentro das redes sociais deles e começar a analisar cada etapa, eu quero te dar só o contexto. O motivo pelo qual eu estou analisando essa marca com vocês é porque eu entendo de branding, hoje eu trabalho com construção de marca, né, com criação de conteúdos para marcas, focado nessa parte do branding, da percepção de valor, e a forma como a Nude Project construiu esse império vai contra muita coisa que é falado por aí e muita coisa que a gente acredita ser princípios e que muitos de nós podemos estar fazendo isso errado na nossa própria marca ou até mesmo para os nossos clientes. Então, eu quero trazer esse conteúdo para abrir a sua mente, como ele também abriu a minha, essa pesquisa que eu fiz. Primeiro eu vou começar analisando o que eles estão fazendo hoje, e aí depois, eu sei que você vai falar, mas tudo que eles estão fazendo é muito fácil com tanto dinheiro que eles têm. Então depois eu quero analisar o que eles fizeram no começo, para que você tenha também alguns insights, o que você pode fazer na sua marca, ou como eu falei, para a marca de algum dos seus clientes. Então, estou eu aqui no Instagram da Nude Project. E antes de começar, eu quero analisar aqui o nome deles, Nude Project, o que significa? Significa basicamente um projeto de despirce. Mas quando os fundadores eles vão explicar e eles vão comentar em relação à marca, o que é esse despirce? Despirce, na verdade, é ficar nu em relação às expectativas sociais. As pessoas programam algo, elas têm alguma expectativa, elas pensam que você vai ser algo, que você tem que fazer algo, que tem que se comportar como aquilo, e essa marca ela vem para você se despir dessas expectativas e você seguir as suas paixões, seguir o que você quiser, ser quem você quiser. Não que eu concorde com tudo isso, mas é muito bonito como eles são fiéis a isso ao longo de toda a estratégia de conteúdo deles. Eu sempre falo aqui, posicionamento se resume em 3 Cs. Clareza de quem você é, que no caso eles têm isso muito bem claro. Despir-se das expectativas sociais. Você ser constante e coerente no seu posicionamento. Então você sempre vai ser constante, tá sempre postando, tá sempre aparecendo e principalmente você vai ser sempre respeitoso com a clareza que você teve de quem você é. E é isso que a gente vai ver aqui agora dentro do Instagram da Nude Project, eles fazendo isso com maestria. Para começar então, eu quero primeiro ver aqui a bio, né, que tá o que tá escrito na minha blusa, by artist for artist, e vamos começar aqui vendo de cara o que eles estão fazendo. Primeiro você vê uma foto deles no museu, vendo aqui uma obra de arte e meio que zoando essa obra de arte. Então qual que é a expectativa social de alguém dentro de um museu? Não é você zoando, brincando com a obra de arte, mas eles estão fazendo isso porque eles são livres, né? E eles estão perseguindo as paixões dele de serem jovens, de, enfim, toda essa vibe, e eles estão aqui fazendo esse post. Aí você começa a folhear aqui um pouco o Instagram deles, de repente você se depara com algo que eles fizeram na Times Square, que o pessoal tem colocado as imagens na Times Square para passar, e agora eles estão com a campanha onde eles estão abrindo uma nova loja nos Estados Unidos, e eles estão fazendo toda uma estratégia, daqui a pouco eu te explico, mas olha que interessante esse vídeo. Eles estão lá, tal, vamos mostrar o que eles vão fazer para fazer a Nude Project ser conhecida na América. De repente, basicamente, é o dono da marca, esse da esquerda, que eu não sei se é o Bruno ou o Alex, é um dos dois, zoando aqui um colaborador, um amigo, não entendi direito, mas basicamente essa é a forma deles de fazer marketing. Eles não estão preocupados em mostrar o produto, apesar de que você tá vendo aqui o produto na cabeça do Bruno, o casaco que ele tá usando e tudo, o casaco do outro rapaz também, sempre vai aparecer, mas nunca é o enfoque da história, e sim a marca, e sim a clareza que eles têm de frustrar a expectativa social. Então, qual é a expectativa de propaganda que você tem para fazer na Times Square? Com certeza não é zoar o seu brother aqui, colocar uma foto dele dormindo. Agora, um outro ponto interessante que eu quero analisar com vocês é esse ensaio que eles fizeram aqui em Nova York também, porque eles estão com essa estratégia de fazer a marca deles ser conhecida nas Américas, porque eles estão com uma nova loja lá, pop-up. E olha aqui, beleza, essa foto aqui é normal, até que você vê essa foto, que já é totalmente contra tudo que você pode imaginar. Eu não sei de onde é que eles tiram tanta criatividade. E olha essa próxima foto. Eu tava lá esses dias, nesse lugar exatamente, em Nova York, que eles simplesmente colocaram ali a bolsa numa estátua. Tipo, como eles são realmente diferentes. Você tá de roupão no metrô, né? Tomando ali a sua xicrinha e a bolsa. Tipo, você de roupão com bolsa. Então, essa é a forma deles comunicarem com essa geração. Eu acho tudo isso muito genial. E uma coisa que é interessante a gente analisar que tem no Instagram deles, olha como eles documentam a jornada deles. Primeiro teve um vídeo aqui, que eu não vou abrir porque senão vai ficar muito longo o vídeo, dele falando, cara, precisamos fazer nossa marca ser conhecida, e ele vai e dá a passagem, se eu não me engano, é para 4 ou 5 pessoas do time dele, para ir para Nova York tentar fazer a marca deles ficar conhecida nos Estados Unidos. Aí depois eles fazem o dia 2 também,
que é onde eles fazem exatamente o que eles falaram que eles iam fazer, saem entrevistando pessoas na rua e tudo, ó. E é um conteúdo que ele não é um fashion film, ele não vai ficar aqui vendendo a roupa, é realmente a história de um jovem que tá construindo uma marca e tá tentando fazer ela ser conhecida e tá tentando contar para as pessoas ali o que eles vão fazer e tal. No caso aqui ele tá falando de um filme que ele viu uma pessoa vindo no avião e tal. E basicamente então não vai falar aqui sobre as roupas, mas sim sobre o desafio da marca, o novo desafio que eles têm. E isso vai se estendendo, ó, até, cadê o dia 3 aqui, ó. O dia 3 foi a nossa marca ser conhecida nos Estados Unidos. Eles postaram um carrossel das coisas que eles estão fazendo e tudo. Eles conseguiram a collab com uma aluna, conseguiram no podcast do Gary Vee. Então essa forma deles de compartilhar com a audiência tudo que eles estão fazendo, tudo que eles estão construindo é algo que a gente tem que aprender muito. E você vai ver pouquíssimo aqui eles vendendo o produto. Quando eles vão vender o produto, olha isso aqui, são coisas completamente fora do comum, fora da casinha, ó. Eles são realmente muito bons nisso. Olha, por exemplo, esse foto aqui. Você vê um jovem mexendo dentro de uma geladeira, no computador, na geladeira. Qual que é a lógica disso, né? E o jeito que ele tá se vestido, o jeito que ele olha pra foto, então tudo é assim, é extremamente bem bolado e extremamente fora da casinha de não é só mostrar o produto, mas sim fazer as pessoas sentirem a vibe, sentirem a conexão e participarem da história que eles estão vivendo, que eles estão contando. Além disso, tem outro post aqui que tá fixado também, que é de um dos fundadores da marca. Eu sempre, não sei, acho que esse aqui é o Bruno. Que eles falam, 6 anos atrás a gente vendeu o nosso primeiro casaco. Agora estamos abrindo nossa primeira loja nos Estados Unidos com 6.000 pessoas. Olha o que eles fazem nas lojas pop-up. Eles têm essa estratégia de loja pop-ups, onde eles abrem lojas que tem data para abrir, data para fechar. E além disso, eles sempre fazem eventos muito tops para o público-alvo deles, para que realmente encha a loja e ela fica lotada de pessoas. Aqui, eles conseguiram fazer uma collab com a Shakira, salvo engano. A Shakira foi lá conhecer eles, alguma coisa assim. Tipo, a linguagem deles é muito humana. 7 dias de muito... para preparar a loja, né? 7 dias de muito mate gelado, enfim. Então, eles têm essa brincadeira, fizeram um vídeo aqui e em nenhum momento, assim, fica vendendo a roupa, realmente contando a história do que eles estão vivendo, do que eles estão construindo. Eles transformaram a loja deles numa boate para encher ela, para fazer a coisa acontecer. Então, eu achei realmente, assim, muito diferenciado. E é a forma como os caras estão construindo marca. E no final de tudo, eles conseguiram nada mais, nada menos do que fazer ali um podcast. Não sei se fez parte da collab ou como é que eles conseguiram isso. Fazer um podcast com uma aluna. E aí, quando você fala numa aluna, beleza, os caras conseguiram conexão com uma aluna. Que tipo de conteúdo você vai produzir? Vai produzir um monte de fashion film ali com uma aluna para sua marca? Não. Olha o que eles fizeram. Esse foi o vídeo que eles postaram aqui. Esse cara tal, de repente, chega uma aluna ali e entra em cena. Beleza, agora ele vai, sai, cena e segue o jogo. É o único post que tem aqui. Mas, quando você vai lá no YouTube deles, você percebe aqui que o primeiro vídeo é um vídeo que eles postaram há 5 dias atrás, que é um bate-papo com o Maluma. E esse vídeo de 5 dias atrás, ele tem 427 mil visualizações e ele tem 1 hora, um pouco mais de 1 hora. Então, essa marca, ela entendeu perfeitamente que existe a lógica que o mais importante é você ter tempo de tela com a sua audiência para você criar relacionamento, conseguir a atenção deles e até também conseguir mais engajamento nas redes sociais. Então, é realmente, assim, uma estratégia sensacional que eu achei da parte dele. E quando você vem no TikTok aqui, eles tratam o TikTok quase igual ao Instagram, mas não é igual, tem conteúdos que não tem lá, tem aqui e tudo. E no TikTok você tem a opção de filtrar pelas postagens mais populares. E aí quando você posta, olha só o tanto de corte de podcast com famosos que tem aqui e como isso ajudou a marca a viralizar e a ganhar um renome. Porque pode ser que você não tenha o interesse de assistir um podcast sobre a Nude Project, mas você pode ter interesse em assistir um podcast sobre o seu artista preferido. Então, eu achei realmente sensacional a estratégia de não ficar vendendo a marca, mas simplesmente ser um excelente criador de conteúdo. É basicamente o que eles fazem. Dito isso, eu gostaria de concluir algumas coisas que a gente entendeu que a marca da Nude Project faz e que pode servir de insight nesse momento atual, antes da gente avaliar o que eles fizeram no começo. O primeiro é o entendimento perfeito de cada plataforma. Então, eles usam o Instagram como ele deve ser usado, como uma rede social, como uma pessoa que está usando a rede social e não como uma marca que está usando a rede social. Então, eles não ficam vendendo produto, eles têm ali alguns ensaios, tem alguns trabalhos que eles fazem, que eles postam, mas é algo pontual. É mais para selar, né? É mais para divulgar da forma artística deles, mas principalmente a rede social eles entenderam que serve para você fazer relacionamento, para você realmente se comunicar, socializar com as pessoas. O conteúdo deles é muito humano e é muito, assim, contrassenso do que a gente ouve muitas pessoas falando por aí e do que a maioria das marcas fazem por aí. Depois você vai pro TikTok, onde eles trabalham de forma parecida com o Insta, mas eles também tratam de uma maneira especial. Você vai ver que no TikTok tem muito mais bastidores, tem muito mais vídeo respondendo comentário. É algo muito mais orgânico, ainda mesmo do que o Instagram. E depois no YouTube, a gente vem com essa lógica do long form content, né? Que são conteúdos longos, onde eles trabalham muito bem essas autoridades, essas pessoas influentes, né? Que vão fazer as pessoas terem contato ali com a marca, principalmente com os donos da marca, que sempre são os hosts do podcast. Então, é uma estratégia muito massa. Uma segunda coisa que eles fizeram muito bem é a estratégia de ter o Founder Lead Marketing. O que significa isso? As pessoas seguem o fundador da marca, as pessoas consomem, que basicamente é você ter os fundadores como o rosto da marca. Então, em todo momento, eles são o rosto, eles aparecem em todas as campanhas, em todos os eventos, em quase todos os posts eles estão lá. Os podcasts, eles são os rostos do podcast e, além disso, eles são extremamente vulneráveis desde o começo, com todos os desafios que
eles estão enfrentando para construir a marca, para conseguir fazer ela acontecer. Como mostrei para vocês, eles estão agora tentando conquistar a América e eles compartilham essa missão com o público, é como se todo o público, a comunidade deles, fosse junto com eles ali, e eles vão conquistando cada vez mais e mais pessoas com essa vulnerabilidade de mostrar os fracassos, de mostrar os processos. E o terceiro ponto muito importante, na minha opinião, é que eles são radicalmente autênticos. Parece que eles não copiam nada, eu não sei como é que eles fazem isso, mas eles são muito ousados em ser quem eles se dispuseram a ser. Então isso eu achei, assim, realmente sensacional. Eu nunca tinha visto tanta autenticidade numa marca, tanta ousadia para fazer as coisas como eles fazem. E algumas coisas não necessariamente são de conteúdo, mas que vale a pena falar. As lojas pop-ups, que eu já falei para vocês, que elas têm data para abrir e fechar, tem produtos exclusivos em cada loja, e eles fazem essas loucuras dentro de cada uma das lojas também. Agora, beleza, Guilherme, eu entendi. Eles fazem tudo isso porque eles têm muita grana, mas como é que eles fizeram no começo? Essa questão que eu falei para vocês do líder deles compartilhar as coisas desde o começo é realmente verdade. Desde o dia 1, do dia 0, que eles abriram a marca, eles começaram a postar e compartilhar esse processo nas redes sociais. Inclusive, os fundadores que se conheceram através da internet, eles não eram amigos antes, decidiram abrir algo juntos, e eles embalavam os produtos no próprio quarto deles, e eles registravam isso, filmavam isso, chamavam amigos para ajudar, iam filmando cada momento. Então, realmente, eles compartilharam todos os desafios da marca desde o começo. Então, a comunidade foi se fortalecendo ali. Além disso, eles usaram micro-influenciadores, pessoas que tinham poucos seguidores, mas principalmente o que eu achei interessante foi, eles selecionaram pessoas que são influentes na vida real. Então, eles foram nas faculdades e foram atrás das pessoas que são realmente populares, que influenciam outras pessoas e começaram a distribuir presentes para essas pessoas através de um contato no Instagram, onde eles falavam o seguinte: só faz um post para mim se você realmente gostar desse produto, senão você não precisa fazer. Então, eles foram atrás das pessoas na vida real, foram atrás de DJs de universidade, de cantores, de coisas pequenas ainda, mas que tinham muita influência, e assim eles conseguiram otimizar muito mais o investimento deles, né, que era só com o próprio produto, que era uma permuta, né, e principalmente conseguir fazer a marca entrar num posicionamento onde ela de fato fosse vista como algo cool, né, que é o que muitas pessoas tentam fazer hoje e acabam cometendo alguns exageros. E por último, e não menos importante, uma das estratégias que eles fizeram também foi que no começo eles não tinham como produzir muitos moletons. Eles começaram com 600 euros e eles conseguiram produzir, se não me engano, apenas 10 moletons e trataram isso como um ponto forte. Eles usaram isso como diferencial e começaram a falar que a marca só fazia drops, mas na verdade era porque ela não conseguia produzir mais. Então essa foi a estratégia que eles usaram para conseguir fazer as pessoas ficarem doidas para comprar o produto ali, e realmente deu certo. E eles estão aí onde eles estão hoje. Bom, não deu tempo de me apresentar. Eu me chamo Guilherme Cabral, eu trabalho com fashion films, com filmes cinematográficos para marcas e também com a consultoria estratégica de como é que você faz para sua marca ter mais resultado aqui nas redes sociais. E se você quiser entrar em contato comigo por algum desses serviços, o link está aqui na descrição. E se você quer prosperar com audiovisual, se você quer prosperar com produção de conteúdo, então se inscreve aí e até o próximo vídeo.